Olá, crocheteira estilosa, tudo bem com você? Eu sou a Lara, sou crocheteira e faço parte do time de artesãos aqui da Fischer Fios. E hoje estou mais uma vez aqui no canal do YouTube da Fischer com mais um tutorial incrível para você fazer e vender muito aí no seu ateliê. Antes de mostrar um pouquinho mais os detalhes da nossa peça, já quero pedir para você se inscrever no canal da Fischer Fios, ativar o sininho de notificações, porque dessa forma sempre que a Fischer trouxer um vídeo novo, você será notificado e ficará por dentro de todo o conteúdo gratuito que a Fischer traz para vocês aqui no canal do YouTube. Já deixa também o seu like, porque o like ajuda no alcance do vídeo. Então, quanto mais like o vídeo tiver, mais pessoas serão alcançadas com esse conteúdo gratuito. Se você ainda não segue a Fischer Fios lá no Instagram, já clica no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Segue a Fischer Fios no Instagram, porque lá estão levando conteúdo diariamente para vocês também, tá bom? Hoje nós vamos crochetar juntas a bolsa Maitê. Essa bolsa muito linda, olha só os detalhes aqui, vamos trabalhar no ponto fantasia. A bolsa toda feita no crochê, desde o fundo até a subida, os acabamentos, os detalhes aqui da alça. E acreditem, essa bolsa todinha feita com apenas um novelinho do fio Nubble. Então é uma bolsa prática, rápida, econômica para você fazer e vender muito aí no seu ateliê. Aqui, ó, nós vamos utilizar o botão imantado. Por dentro da bolsa, ó, fica um espaço interno bem legal. Então, é uma peça para utilizar no dia a dia, bem espaçosa, cabe tranquilamente aqui celular, carteira, documentos, tá? Então, é uma bolsa bem espaçosa, perfeita para você utilizar no seu dia a dia. Para essa peça, nós vamos precisar do fio Nubble, da Fischer Fios, que é o fio de malha extra premium com 35 milímetros. Então, ele tem todas as características do fio de malha extra premium que a gente já conhece, porém, na espessura de 35 milímetros. É um fio sem emendas, sem diferença de espessura dentro do rolo, não vai perder a cor e o brilho. Então, a composição desse fio, a forma como o fio é feito, o formato rolotê que o fio Fischer tem, ele já traz para o seu fio a qualidade que não vai desbotar, não vai dar bolinha, tá? Nem precisa passar pelo processo anti-peeling, porque o fio Fischer não precisa, ele não vai dar bolinha de forma alguma. Ele tem o maior rendimento da categoria, são 140 metros tensionados desse fio. Aqui sugestão de agulha de 7 a 9 milímetros, tá? Aqui no cardzinho do fio vem a composição do fio, todos os cuidados que a gente tem que tomar também com o fio, né? Para garantir a qualidade e durabilidade dele. Então, eu fico com 94% poliéster, 6% elastano. Ele tem, assim, ó, uma elasticidade, né? Ele estica na medida certa. Conforme a gente vai crochetando aqui, você vai perceber o tanto que esse fio é macio, leve e gostoso de trabalhar. Nós vamos utilizar aqui no vídeo, para fazer a peça, a cor Malbec, tá? Aqui nessa que já está pronta, eu utilizei o musgo e durante o vídeo vamos utilizar aqui o Malbec. Além do fio, vamos precisar de uma agulha de crochê. Estou utilizando um aqui de 7 milímetros, tá? O tamanho da agulha você vai ver de acordo com a tensão do seu ponto. Então, se você tem um ponto mais apertado, usa uma agulha maior, para o ponto não ficar muito repuxado. Se você tem o ponto mais frouxinho, usa uma agulha menor para o seu ponto ficar mais fechadinho, tá? Além desses materiais, nós vamos precisar de 2 argolas articuladas no tamanho grande, tá? Deixa eu até medir aqui, ó. Tem mais ou menos aqui 3 centímetros, tá? A, a argola. Então, geralmente quando a gente vai comprar tá em milímetros, então aí entre 25 e 30 milímetros eu acredito que você vai achar esse tamanho de argola aqui. A gente precisa desse tamanho grande para que fique bem mais fácil aplicar na nossa peça. Você vai precisar de um pedacinho de corrente, não precisa ser muita coisa, tá? Aqui eu tenho 30 centímetros de corrente, tá? Um botão imantado de 18 milímetros. Vamos precisar de agulha de tapeceiro e uma tesoura para a gente fazer os arremates e acabamentos na nossa peça.
Então, esses são todos os materiais necessários. Vamos agora iniciar o nosso passo a passo. Vamos iniciar aqui a nossa peça e o primeiro passo é você esticar o seu fio. Ó, o fio que fica ali, eu gosto de tirar sempre aqui do centro do rolo. Então, o fio que tá ali no meio, ele geralmente vai vir assim, mais amassadinho, tá? Isso é normal, porque o fio tá emboladinho lá dentro. Então, você vai retirando e vai esticando. Isso durante todo o fio, tá? Mesmo quando você estiver chegando aqui no finalzinho do fio, nessa parte aqui que já tem o formato rolo T, eu recomendo que você vá esticando e vá deixando o fio assim todo esticadinho, ó, todo no formato rolo T, porque dessa forma você vai ter uma peça mais uniforme, com o seu fio sempre fechadinho e enroladinho, e o seu fio vai render muito mais. Então, sempre que você tensiona o seu fio, você estica ele e acaba aumentando o rendimento do seu fio. Então, todo o processo, ó, você vai fazendo o crochê e vai esticando o fio. Tanto para render mais o fio, tanto também para ter um acabamento bem mais bonito na sua peça. Aqui nós vamos iniciar deixando uma pontinha de fio, tá? Um tamanho considerável para você fazer o acabamento aqui, ó. Esse acabamento em ponto baixíssimo aqui na sua base, tá? Então, deixa esse pedacinho de fio e aí nós vamos iniciar as nossas correntinhas. Para fazer a correntinha, eu vou girar aqui no meu dedo, fazendo o formato de um Ezinho, laço meu fio, fecho aqui o primeiro fecho aqui o primeiro nozinho. Esse nozinho nós vamos considerar ele como uma correntinha, tá? Vamos fazer aqui um total de 16 correntinhas. Então, uma, duas, três, quatro. Aqui, ó, a última correntinha, a 16ª, nós vamos fazer ela um pouquinho mais esticada, porque ela vai simular pra gente um ponto baixo. Então, deixa ela um pouquinho maiorzinha que as outras. Agora, nós vamos voltar fazendo pontos baixos. Então, vou voltar aqui no pezinho dessa última correntinha, laço, fecho um ponto baixo. Dou uma esticadinha aqui no meu fio para não ficar muito repuxado. Vou na próxima correntinha, laço, fecho um ponto baixo. Da mesma forma, no próximo, laço, fecho um ponto baixo. Conforme você vai fazendo, vai ajustando assim já a sua base. Vamos seguir fazendo esses pontos baixos até chegarmos aqui na outra ponta. Chegando aqui no final, o último ponto, que é aquele primeiro nozinho que eu falei que nós vamos considerar como ponto baixo, você vai puxar ele aqui, ó, e abrir como se fosse um círculo mágico. Dentro desse espaço aqui, nós vamos fazer 3 pontos juntos. Um, dois, três. Fez os 3 pontos, nós vamos puxar a pontinha aqui novamente para fechar esse espaço que nós abrimos aqui. Pega o seu ponto aqui, ó, vou até retirar a agulha, e você vai virar esses 3 pontos aqui, dando o formato aqui, ó, de virada para eles ficarem no formato oval. Ó. Então, agora, a gente já vai trabalhar aqui no sentido do outro lado da nossa base. Então, você vem aqui no outro lado das correntinhas, pegando aqui essas alcinhas que passam de frente o ponto baixo que você acabou de passar. Então, vem aqui, ó, junto um ponto espelhado com o outro. E faz outro ponto baixo, voltando, fazendo o formato oval da nossa base. Da mesma forma, nós vamos repetir até chegar lá na outra ponta. Chegando aqui no final, faço o último ponto baixo. Aí, aqui na outra ponta, eu tenho a última correntinha, que nós vamos considerar como um ponto baixo, e tenho o primeiro ponto baixo que foi feito junto dessa correntinha.
Como eu preciso de 3 pontos, da mesma forma que eu tenho 3 pontos aqui do outro lado, eu vou vir aqui na alcinha, no cantinho, ó, e fazer o terceiro ponto baixo. Vai ficar dessa forma. Para que nossa carreira feche aqui, eu vou pegar aqui, ó, tá vendo que essa correntinha ela não tem a alcinha de cima? Ó, aqui tá a minha correntinha que está simulando um ponto baixo, ela não tem essa alcinha aqui de cima como os outros pontos têm. Então, nós vamos simular uma alcinha para ela. Vamos vir aqui na primeira alcinha, de trás para frente, passo a minha agulha, puxo essa correntinha, que agora é um ponto baixo, um pouquinho para o lado, para ela ficar mais retinha. Pego a alcinha em que estava a minha agulha e levo essa alcinha lá para trás. Ajusto, ó, essa alcinha. Agora, essa correntinha aqui tem uma alcinha aqui em cima, igual aos outros pontos. Nessa peça, nós vamos trabalhar pontos baixos centrados. Então, aqui, ó, no meio dessa correntinha, tá vendo que ela tem um formato de Vzinho? No meio dessa correntinha, vou passar a minha agulha e vou sair com ela aqui atrás, no meio das duas alcinhas, tá vendo? Se você tiver dificuldade, você pode auxiliar com os dedos, vem abrindo essas duas alcinhas e passa a sua agulha. Segurando sempre aqui, ó, para não desmanchar esse fechamento de carreira que você fez. Laço o meu fio, trago ele aqui para frente, vou dar uma esticada para ele dar a altura de um ponto baixo, prendo a alcinha do fechamento da carreira aqui atrás. Novamente, vou laçar o meu fio e fechar aqui o primeiro ponto baixo da carreira, que é um ponto simulado. Nessa próxima carreira, nós vamos trabalhar aumentos em todos os pontos aqui das duas pontinhas da nossa base. Então, aqui fiz o primeiro ponto baixo, volto no mesmo lugar, laço meu fio, dou uma esticada para os meus pontos terem sempre aqui a mesma medida de altura e fecho o segundo ponto baixo aqui junto com esse primeiro que eu fiz. No próximo ponto aqui, novamente, vou fazer 2 pontos baixos centrados juntos, passando sempre no meio da alcinha, saindo aqui atrás no meio da alcinha, tá? Laço, dou uma esticada no fio para dar a altura do ponto, fecho mais um aumento. Então, tenho 2 pontos aqui e 2 pontos aqui. Nos demais pontos aqui do meu corpo, da base, da sequência aqui, será um ponto para cada ponto da base, tá? Os aumentos serão somente nas duas pontas, nos 3 pontos ali das duas pontas da nossa peça. Então, faço um ponto baixo, próximo ponto, ponto baixo, tá vendo? Sempre esticando e dando a altura do ponto. Dessa forma, nós vamos repetindo até chegar aqui nos 3 pontinhos novamente. Chegando aqui na outra ponta, temos os 3 pontos aqui da volta, novamente teremos 3 aumentos. Então, 1, 2 pontos centrados juntos, 1, 2 pontos centrados juntos, e 1, 2 pontos centrados juntos. Então, temos 1, 2, 3 aumentos. Vamos repetir novamente o processo de um ponto baixo para cada ponto da base, até chegar lá no último ponto, onde nós vamos finalizar essa carreira com um aumento, que será o terceiro aumento lá da sequência inicial, tá? Chegando aqui, o último ponto é o aumento, que completa os 3 aumentos aqui da outra ponta. Novamente, vamos fazer o mesmo fechamento de carreira,
puxo o meu ponto aqui para o lado, para ele ficar mais retinho. Levo o meu fio lá para trás. Ajusto essa alcinha aqui, ajusto o tamanho da alcinha aqui atrás, para o acabamento lá por dentro ficar bonito. E aqui agora será a nossa última carreira da base. Então, nós vamos fazer a sequência de um ponto sozinho, seguido de um aumento. Saio aqui atrás, ó, no meio do ponto, laço meu fio, trago aqui para frente, estico para dar a altura do ponto. Prendo ali a alcinha para fechar. E fecho o primeiro ponto. Primeiro ponto sozinho, segundo ponto, um aumento. Próximo ponto, um ponto sozinho. No próximo, um aumento. Vamos seguir fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto da base, até chegarmos novamente lá na sequência de aumentos. Chegando aqui na sequência de aumentos novamente, um ponto sozinho, seguido de um aumento. Um ponto sozinho, seguido de um aumento, e um ponto sozinho, seguido de um aumento. Voltamos novamente a fazer um ponto centrado para cada ponto da base. E aí, vamos finalizar a carreira aqui com um ponto e um aumento, aqui nesse último aumento da nossa sequência. Finalizo aqui com um ponto sozinho, seguido de um aumento. Aqui nós vamos fazer o fechamento da carreira, porém, antes de começar a subida da nossa bolsa, nós já vamos fazer aqui o acabamento na nossa base. Aqui, ó, eu gosto de pegar a minha base e puxar os pontos assim para o lado, para ela ficar o mais retinha possível, tá? Ó, para os pontos ficarem bem alinhadinhos. Agora, nós vamos pegar esse fiozinho aqui que nós deixamos de reserva, vou esticar ele também. E vamos fazer o acabamento aqui com pontos baixíssimos. Então, eu vou voltar aqui no ponto do meio aqui dos 3 aumentos, ó, 1, 2, 3, no aumento do meio, bem no pezinho do aumento, tá vendo? Passo a minha agulha, laço o fio aqui atrás, trago ele aqui pra frente. Dou uma esticadinha, tiro a minha agulha e volto com ela no lado contrário. E aqui, ó, venho aqui no espacinho, laço, fecho um ponto baixíssimo. No próximo espaço, laço, fecho um ponto baixíssimo. Dessa forma, nós vamos repetindo aqui, fazendo esses pontos baixíssimos, até chegarmos lá na ponta, tá? Por isso que você não pode deixar o seu fio muito curto, senão chega aqui no meio e já não tem mais fio para você fazer os pontos baixíssimos, tá? Aqui no final, você vai fazer o último ponto também aqui no aumento do meio. Laça, faz o ponto baixíssimo e puxa a ponta do fio toda aqui pra frente. Agora, nós vamos pegar uma agulha de tapeceiro, vou passar o meu fio, vou voltar com a agulha aqui no mesmo espaço onde eu acabei de fazer o último ponto baixíssimo. Puxo o fio aqui para trás, mas ao puxar,
com cuidado, para que esse último ponto baixíssimo que eu fiz fique aqui de fora, tá? Ele não fique repuxado lá para dentro. Ó, dessa forma. E aqui, vou vir com a minha agulha, escondendo esse fio embaixo das alcinhas. Aqui, para dar acabamento, vou aplicar um pinguinho de cola. Só um pinguinho, tá? É suficiente. Eu uso a cola para artesanato, Tec Bond, número 2 ou número 3, tá? Elas são mais viscosas e aí não tem perigo delas mancharem o nosso fio, a nossa peça. Pego a minha agulha e corto o meu fio aqui bem rente. Cortei, venho, escondo a pontinha lá por dentro da peça e tá escondido. Agora, nós vamos começar a subida da nossa peça. Para fazer a subida, bem simples. Fizemos aqui o fechamento de carreira, vamos ajustar aqui o tamanho da alcinha. E aqui, nós vamos passar a nossa agulha bem no meio aqui dessa alcinha do fechamento da carreira. Então, você vai abrir aqui, ó, pegar somente a alcinha de cima. Sempre segurando aqui para não desmanchar, tá? Pega uma alcinha aqui atrás. Laça o fio. Estica um pouquinho para dar a altura do ponto. Prende aqui a alcinha do fechamento da carreira. Faz o primeiro ponto. No próximo ponto, vamos repetir o mesmo processo. Vem no meio da alcinha, pegando só a alcinha de cima. Pega também a alcinha aqui de trás. Laça, dá uma esticada no fio. Fecha o ponto baixo. Nos próximos pontos, da mesma forma, repetindo, pegando sempre a alcinha de cima e a alcinha aqui de trás. Vamos fazer uma carreira toda de ponto baixo, tá? Aqui não tem nenhum aumento, é somente um ponto baixo para cada ponto da base. Chegando aqui no final, ó, vamos fazer o último ponto baixo. Vamos fazer fechamento da carreira, igual nós já vimos fazendo ali na base, tá? Aqui no começo é normal a sua peça ficar assim, tá? Você vai, conforme você vai subindo, você vai ajustando, vai acertando aqui, para ela ficar mais retinha, tá? Mas conforme você tá crochetando, ela vai entortar assim, ó, vai emborcar. Você só tem que avaliar se tá emborcando demais ou não. Se tá emborcando de uma forma que você vem, ajusta e ela volta a fechar assim de novo, então pode ser que seu ponto esteja muito tensionado e você volta e refaz. Agora, se você vem, ajusta a sua peça aqui, ó, você vai subindo e ela já vai ficando mais retinha, conforme ela vai ganhando peso, ela vai ficando mais retinha, é só você seguir subindo suas carreiras que no final a peça fica retinha. Agora, nós vamos começar a fazer os pontos fantasias. Então, aqui, ó, no primeiro ponto, nós vamos pular, no próximo aqui, nós vamos iniciar os pontos baixos. Então, laço o meu fio ali, trago, fecho, ó, ali a alcinha que eu peguei do fechamento da carreira, faço um ponto baixo, no mesmo lugar, um segundo ponto baixo, você vai fazer um aumento. Pula um ponto, novamente, no próximo ponto, você vai fazer esse aumento de novo. Pula um ponto, no próximo, um aumento. Então, aqui, conforme a gente vai pulando o ponto e vai fazendo aumento, no final, a contagem de pontos vai ser a mesma, tá? Porque a gente faz 2 pontos juntos, mas deixa um sem fazer. Então, dessa forma, você vai seguir
até o final da carreira. Pula um ponto, faz um aumento. Pula um ponto, faz um aumento. Então, você vai repetir esse processo por toda essa carreira aqui. Chegando aqui no final, ó, vou pular esse ponto, faço o aumento aqui e a contagem dá certinho aqui com o primeiro ponto que pulamos ali no início. Novamente, vamos fazer o fechamento da carreira, da mesma forma que a gente já vem fazendo. E vamos repetir o mesmo processo. Pulo um ponto no segundo. Laço o meu fio, fecho aqui a alcinha do fechamento da carreira e faço um aumento. Pulo um ponto, um aumento. E aí, vai dar o efeito do nosso ponto fantasia, ou ponto W, como você preferir chamar. Então, sempre aqui, ó, no segundo ponto do aumento, nós teremos outro aumento, tá? Nós vamos subir 11 carreiras aqui de ponto fantasia, tá? Então, essa daqui é a segunda. Nós vamos fazer, ó, repetir o mesmo processo. Pula um ponto, faz um aumento. Pula um ponto, faz um aumento. Dessa forma, nós vamos seguindo, repetindo esse mesmo processo até termos 11 carreiras de ponto fantasia, tá? Então, aqui uma, duas, vamos seguir fazendo as demais carreiras. Vou finalizar e volto aqui para a gente dar continuidade na nossa peça. Finalizada aqui as 11 carreiras de subida no ponto fantasia, ou ponto W, nós vamos dar 5 voltas com o nosso fio aqui, ó, em torno da nossa peça. Ó, uma, chegou aqui no encontro, onde completa a volta, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Chegou aqui, vamos cortar o nosso fio. E vamos reservar essa peça. E agora, nós vamos fazer a aba da nossa bolsa. Vou esticar o fio aqui. Para fazer a nossa aba, nós vamos girar aqui. Vamos fazer correntinha. Então, fiz aqui o formato do Ezinho. Passo a minha agulha. Fecho aqui o primeiro nozinho, nós vamos contar como correntinha, tá? Vamos precisar de 13 correntinhas. Então, uma, duas, três. Finalizou as 13 correntinhas, nós vamos virar. Trabalhando aqui na parte de trás dessas correntinhas, nós vamos fazer pontos baixíssimos. Laço, fecho o ponto baixíssimo. Passo a agulha na correntinha, laço, fecho o ponto baixíssimo. Vamos seguir fazendo pontos baixíssimos até chegar lá na ponta. Aqui, ó, na última correntinha, que é aquele nozinho, faz o ponto baixíssimo. Faz uma correntinha, viro a minha peça e aqui, ó, sempre na alcinha de trás desse ponto, nós vamos fazer pontos baixíssimos novamente. Sempre pegando só a alcinha ali de trás, tá? Somente uma alcinha. Ó, chegou no final novamente, faz uma correntinha, vira e repete o mesmo processo. Pontos baixíssimos pegando somente na alcinha ali de trás. Nós vamos fazer 16 carreiras, tá? Então, aqui, ó, da correntinha a primeira, segunda, terceira, quarta. Então, sempre vamos contar. Deixa eu pegar aqui uma agulha para facilitar.
sempre vamos contar uma alcinha aqui, tá vendo? Então, aqui, ó, correntinha primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Vamos fazer até ter um total de 16 risquinhas dessa daqui, tá? Vou finalizar e volto pra gente seguir com a nossa peça. Ó, quando chega aqui no final, ó, essa última correntinha aqui, você passa nela também, tá? Geralmente, ela vai estar escondidinha, essa alcinha, embaixo dessa laçadinha aqui do cantinho. É só você puxar um pouquinho, abrir, que você vai conseguir ver a alcinha ali do ponto, para poder fazer o ponto baixíssimo, tá? E mais uma vez, repete o processo. Finalizadas aqui as 16 carreiras, agora nós vamos fazer um acabamento em volta aqui da nossa peça com pontos baixos. Então, aqui, ó, na alcinha aqui do cantinho, aonde eu acabei de fazer esse último ponto baixíssimo, eu vou fazer uma correntinha e no mesmo lugar vou fazer um ponto baixo. E aí, nas alcinhas seguintes aqui, tá vendo? Só essas alcinhas que estão aqui na diagonal. Nós vamos fazer um ponto baixo para cada alcinha dessa. Serão 6 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é a primeira carreira aqui das correntinhas. Nós vamos trabalhar nessa alcinha de trás. Primeiro, vamos pegar essa alcinha aqui, ela tá mais frouxinha, tá vendo? Que é da correntinha de virada, quando nós começamos a sequência de pontos baixíssimos, nós vamos pegar a alcinha aqui de trás e vamos fazer 2 pontos baixos juntos, que vão dar o formato de virada aqui na nossa aba, dessa forma. Aí, aqui atrás, pegando somente as correntinhas de trás, as alcinhas de trás, né, aqui da nossa peça, nós vamos fazer pontos baixos. Fizemos aqui 11 pontos baixos até chegarmos na última alcinha aqui, que é lá do primeiro nozinho, tá? Vamos fazer 2 pontos baixos aqui, que vai dar novamente o formato de virada. Vai segurando essa pontinha de fio aqui já para esconder também. Não se preocupe, assim, ó, tá meio tortinha, mas depois a gente vai ajustar isso aqui, tá? Vai ficar bem retinho. E aqui, novamente, nas alcinhas aqui da diagonal, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Já prendendo o fiozinho aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na alcinha aqui de trás também, e vamos fazer 2 pontos aqui para fazer a virada. 1, 2 pontos baixos. E aqui vamos seguir fazendo 11 pontos novamente. 1, 2, 3. Finalizou aqui os 11 pontos, nós vamos voltar aqui, ó, na onde fizemos o primeiro ponto baixo na hora de iniciar aqui a sequência de acabamento. E em cima daquela primeira correntinha que nós fizemos, nós vamos fazer aqui um segundo ponto baixo, para ficar o ponto de virada igual tem aqui nas outras pontas, tá? É só puxar esse fio aqui agora. Faz o acabamento aqui. E agora, a nossa aba tá toda tortinha,
não tá uma aba muito bonita, né? Para isso, nós vamos vir aqui com as mãos mesmo e vamos esticar nas pontas, ajustando essa aba, tá? Conforme você vai esticando, você vai ajustando, ela vai ficando mais retinha, vai ficando mais bonitinha, tá? Olha só. Aí, essa parte aqui, da onde foi o acabamento, é a parte que vai ficar presa aqui atrás na nossa peça, tá? Então, para aprender, vai ser bem simples. Primeiro, nós vamos esconder essa pontinha de fio aqui e qualquer outra pontinha que tiver na nossa peça, tá? Venho aqui com a agulha de tapeceiro e vou passar por baixo do fio, das alcinhas aqui do ponto. Um pinguinho de cola. Aqui do outro lado, da mesma forma. Novamente, vem ajustando aqui sua peça, tá? Sempre ajustando. Aqui, nós vamos contar a partir aqui dessa alcinha de cima aqui, tá? Então, vai ficar bem retinho. Nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alcinhas para poder prender aqui na nossa peça. Então, nós vamos encontrar o meio aqui da nossa peça. Então, nós vamos iniciar aqui a partir do segundo ponto aqui, ó, da carreira, tá? Vamos puxar o nosso fio. Puxa o fio todo aqui pra frente pra gente fazer a simulação aqui. Venho com a minha agulha de trás pra frente aqui na alcinha. Puxo o fio todo lá pra trás. Puxo aqui novamente todo lá pra trás. Temos aqui a simulação da alcinha aqui do ponto. Vou voltar aqui 2 alcinhas antes do nosso ponto de simulação. Lembrando que o primeiro ponto aqui, ó, depois do ponto simulado, é onde nós vamos iniciar a aplicação da nossa aba, tá? Então, eu vou fazer aqui pontos baixíssimos até o ponto simulado. Fiz aqui no ponto simulado, vou pegar a minha aba, passo a minha agulha nas 2 alcinhas da minha aba, volto com a minha agulha aqui nas 2 alcinhas na bolsa. Laço, trago aqui pra frente, dou uma esticada
para não ficar repuxado, e fecho o ponto baixíssimo. Os próximos pontos, vamos repetir da mesma forma. Laço, trago aqui para frente, fecho o ponto baixíssimo, prendendo junto a aba com a bolsa. Nesse momento, você vai olhando se tá ficando retinho mesmo, conforme você tinha medido. Se não ficar, a gente desmancha e volta de novo. Às vezes é no olhômetro mesmo, tá? Ó, só até essa alcinha aqui, tá? A alcinha do ponto aqui de cima. Você ajusta, olha. Para não ficar essa abinha sobrando, vou fazer aqui nessa próxima alcinha também, para não dar a impressão de que tá solto, tá? Fecho. Novamente, volto a minha bolsa aqui, deixo ela retinha e olho se tá certinho aqui essa minha aba. Dois gominhos. Dois gominhos aqui. Então, tá certinho. Vou seguir fazendo os pontos baixíssimos em volta de toda a minha peça. Lembrando que, se você tem um ponto um pouco mais frouxinho, que consome mais fio, eu recomendo que você tenha um rolinho extra reserva, tá? Para que você consiga fazer a sua peça com tranquilidade. Porque aqui eu tenho um ponto mais fechado. Então, o meu ponto, ele consome menos fio, por ser um ponto mais apertado, um ponto que estica mais o meu fio. Então, eu utilizei exatamente um rolinho aqui para fazer o corpo e a aba da bolsa. Para fazer a alça, nós vamos precisar de um rolinho, e se você tem o ponto mais fechadinho, se você tem um ponto mais frouxinho, que é um ponto que consome mais, eu recomendo que você tenha um segundo rolinho reserva, tá? Então, chegou aqui no final, fiz o último ponto baixíssimo, vou puxar o meu fio todo aqui para frente e nós vamos fazer o acabamento. Vou fazer aqui já com a agulha de tapeceiro para facilitar esconder lá o fiozinho por dentro da peça. Vou passar a minha agulha aqui nas duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo, puxo meu fio lá para cima, volto com a minha agulha aqui no meio do último ponto baixíssimo e vou sair com a minha agulha lá por dentro da peça. Vou ajustar. Vou puxar aqui para ajustar esse ponto. E vou esconder esse fio aqui por dentro da peça, passando ele por baixo das alcinhas dos pontos aqui. Agora, nós vamos colocar aqui as argolas articuladas na nossa peça e costurar o botão imantado. Para colocar as argolas, eu sempre dobro assim no meio, ó, meço aqui, dobro no meio para ficar bem justinho aqui com a minha aba, essa dobra. E aí, venho com as argolas, tá?
conforme a dobra que eu fiz aqui. Então, aqui, ó, eu vou pegar, para vocês terem uma ideia, né? 2 pontos depois da minha aba, passei a argola pela primeira, na primeira aqui, vou contar 1, 2, 3 de espaço, passo, ó, ficou 1, 2, 3 pontos de espaço aqui. Aí, volto com a minha argola, dou um ponto de espaço, volto com a minha argola, e novamente, 1, 2, 3 de espaço, venho no quarto ponto, fecho. A minha argola. Aí, você puxa bem para fazer a dobrinha aqui, ó, no meio da peça, tá? E aqui do outro lado, vamos fazer da mesma forma. Dois pontos de espaço no terceiro. 2, 3 pontos de espaço no quarto ponto. Dobro novamente, deixo um ponto de espaço aqui nessa dobrinha do meio. Por isso que precisa ser a argola grande, tá? De 30 milímetros. Novamente, 2, 3 pontos de espaço, venho aqui no quarto ponto. Tô pegando só as alcinhas de cima aqui, tá? Não tô pegando os pontos baixíssimos que nós deixamos aqui, fizemos aqui de acabamento. Puxa para dobrar bem aqui, ó, a peça, deixar a nossa argola mais retinha. E aqui, a gente vem, ajusta a peça e vamos fechar a nossa aba. Agora, vamos costurar o nosso botão imantado, tá? A parte mais fininha aqui de cima, a parte mais grossinha, que é a parte do imã, aqui embaixo. Para costurar, eu vou utilizar linha invisível, tá? Ó, é tipo linha de anzol, mas ela é mais fininha para costura. Vou tirar um pedacinho aqui, passo na agulha e costuro ali os espacinhos do botão. Vou começar costurando aqui a parte de cima. Vou dobrar a minha aba no meio, encontrar o meio dela aqui. Posiciono o meu botão aqui logo abaixo dos pontos baixos que nós fizemos em volta ali da peça. E aí, vamos começar a costura de forma bem simples, tá? Passo a minha agulha aqui no fio, venho com a agulha no espacinho do botão. Aí, vamos fazer várias laçadas aqui. Eu gosto de fazer entre 4 e 5 laçadas, tá? De costura, para ficar bem firme. E é sempre repetindo o mesmo processo. Passa no fio de malha, volta no espacinho do botão. E faz a costura bem simples. Esse mesmo processo, nós vamos repetir em todos os espaços do botão e também lá na parte de baixo, tá? Na outra parte do botão imantado. Na outra parte do botão imantado. Fiz a costura, vou voltar por dentro do fio ali, ó, para ficar escondido. Saio com a minha agulha aqui, próximo ao espacinho que eu vou costurar ali agora, que é esse aqui de baixo. E repito o mesmo processo. Então, vou costurar aqui as duas partes do botão e volto pra gente fazer a alça da nossa bolsa. Vamos, então, iniciar a alça da nossa bolsa. O meu fio Nubble, na mesma cor, acabou. Então, eu vou fazer a alça com o fio 25 milímetros, mas fica a seu critério, tá? Você pode fazer tanto com o 25 quanto tanto com o 35 milímetros, ou você pode colocar a alça de sua preferência. Aqui eu tô trazendo uma opção diferente de alça para vocês aplicarem aí nas peças de vocês.
Então, para fazer essa alça, é uma alça bem simples, tá? Nós vamos fazer aqui um círculo mágico. Vou utilizar a mesma agulha que eu utilizei para fazer a bolsa, tá? Vamos fazer aqui um primeiro nozinho. E dentro desse círculo mágico, vou fazer 4 pontos baixos. 2, 3, 4. Vou fechar esse círculo mágico. Ajusto aqui, ó. E aí, nós vamos seguir fazendo pontos baixíssimos. Aqui não tem fechamento de carreira nem nada, tá? É sempre a sequência contínua. Vamos fazer pontos baixíssimos, pegando sempre a alcinha de trás aqui da nossa peça. Vem na alcinha de trás, fecha o ponto baixíssimo. Dessa forma, nós vamos seguir até chegar no tamanho de alça que você deseja. Chegou no tamanho que você deseja, é só cortar o fio, fazer o arremate, esconder, e aí nós vamos colocar as correntes aqui, tá? Então, eu vou seguir fazendo aqui e volto pra gente finalizar essa alça. E não tem segredo, tá? É bem simples. Ponto baixíssimo, sempre nas alcinhas de trás dos pontos. Finalizei aqui já do tamanho que eu desejo. Eu fiz 32 centímetros aqui. Vou puxar o meu fio. Corto. E nós vamos arrematar esse fio aqui. Vou passar a minha agulha aqui, ó, nas alcinhas. Fechando aqui. E aí, eu volto com a minha agulha aqui por dentro da peça, ó, vou passando. E puxo para arrematar aqui, para fechar, tá vendo? E aí, novamente, venho com a colinha lá por dentro do ponto, ó. Pinguinho de cola. Pressiono bem. Corto bem rente. Escondo a pontinha lá dentro. Aqui do outro lado, vou esconder também. Agora, eu vou pegar aqui minha corrente, já dividi em duas, tá? Dois tamanhos iguais aqui, contei os gominhos para ficar todas com o mesmo tamanho de gominhos. Deixei 14 gominhos de cada lado. Vou passar esse gominho por dentro das alcinhas aqui. Vai buscando aqui espaço. Se preferir, utiliza um alicate. Aí, você fecha. Aqui do outro lado, vamos fazer da mesma forma. Abro aqui o gominho dessa forma. E aí, venho. Passando aqui, ó, por baixo das alcinhas, de forma que esse gominho fique preso aqui
na alça da bolsa. Fecho, ajusto aqui. Do outro lado aqui, vou fazer da mesma forma. Fica dessa forma a sua alça. Aí, é só vir e passar aqui na argola. Passou na argola, sua alça está presa na sua bolsa. E esse é o resultado final da nossa peça. Espero muito que você tenha gostado dessa aula. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal da Fischer Fios, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho de notificações, porque dessa forma, sempre que a Fischer trouxer um vídeo novo, você vai ser avisada e ficará por dentro de todo o conteúdo que a Fischer traz para você aqui no YouTube. Já deixa também o seu like nesse vídeo se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, porque como eu disse lá no início, o like ajuda no alcance do vídeo. Então, quanto mais likes, mais pessoas são alcançadas com esse conteúdo gratuito. E quando fizer a sua peça, a sua bolsa Maitê maravilhosa, lembre-se de ir lá no Instagram e marcar @FischerFios e @SoulariCristina. Faz uma foto, um vídeo bem bonito da sua peça, que vai ser um prazer estar vendo as peças que vocês reproduzem através do conteúdo gratuito aqui no YouTube da Fischer Fios. Antes de encerrar o vídeo, vou deixar para vocês aqui as medidas da nossa peça. O nosso fundo, nós temos 23 centímetros de comprimento aqui, por 8 centímetros de largura. O corpo da bolsa, nós temos 16 centímetros de altura por 23 centímetros de comprimento. E a nossa aba, bonitinha, maravilhosa, nós temos 14 centímetros aqui de altura por 11 centímetros, quase 12 centímetros, não, 12 centímetros, na verdade, pegando aqui da pontinha até a outra pontinha. 12 centímetros aqui de largura, tá? Então, esse é o tamanho da nossa peça, todas as medidas. Nós vamos deixar também aqui na descrição do vídeo, caso você deseje anotar aí as medidas da sua peça. Lembrando que dúvida que vocês tiverem, podem deixar também nos comentários, que assim que possível a gente vai estar respondendo vocês, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.